Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Iniciativa contra o Aborto. E você sabe, né? Estamos às vésperas agora deste julgamento cruel, maligno da ADI 5581, em que o STF quer aprovar o aborto, abrir as portas para o aborto no nosso país de uma maneira muito mais escrachada, muito mais disponível do que já é. Infelizmente do que já é, porque já foi aprovado em outro momento, em algumas situações, até 12 semanas, o aborto no nosso país. Então, hoje eu pergunto para cada um de nós, contra quem nós lutamos? Contra quem nós batalhamos? É uma pergunta fundamental no meio da nossa luta para sabermos o que nós temos que fazer, o que nós precisamos, o que nós podemos fazer. Nós lutamos contra os ministros que se julgam supremos, aqueles homens, mulheres do STF que julgam-se acima do bem e do mal e que têm o poder ou o dever de iluminar a nós aqui, meros mortais. Se nós lutamos contra eles, nossa força está limitada e condicionada àquilo que nós podemos fazer com o alcance das nossas capacidades. Se nós lutamos contra o mal, contra o maligno, contra o inimigo de Deus, então nós lutamos com todo um exército à nossa volta. O exército celeste, o próprio Deus vem em nosso auxílio para lutar conosco. E se o inimigo se julga muito astuto, muito esperto, ele também comete falhas. E essas falhas abrem brechas para que nós possamos vencer, derrubá-lo. Se ele quer aprovar o aborto, se ele quer aprovar essa cultura de morte, fundamentar, firmar essa cultura de morte no meio do nosso povo, ele escolheu o dia errado, uma sexta-feira, dia de jejum, abstinência, penitência, mortificação. E é com essas armas que nós vamos lutar amanhã. Eu convido você, convoco você a fazer essa batalha amanhã. Lutar com tudo o que você tem, tudo o que você tem. Com o jejum e a oração. A palavra de Deus fala para nós, a Sagrada Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21, que há algumas espécies de demônios que só se podem expulsar com o jejum e com a oração. Talvez os mais fortes ou os mais enraizados, se nós podemos dizer assim, né, entre aspas, só se podem ser vencidos através do jejum e da oração. Há pouco tempo atrás mesmo, nós vimos um debate acontecendo sobre a conveniência ou não de fazer jejum em algum dia. Hoje é o dia de nós anunciarmos, então, com mais ênfase ainda, que nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós não podemos perder de vista a dimensão espiritual de tudo aquilo que nós vivemos. Não podemos perder. Se aprovar o aborto de uma maneira material, uma maneira física, é doloroso, é triste para nós, seres humanos, triste para toda a humanidade. Eu não estou dizendo aqui apenas triste para os cristãos, mas para todos os seres humanos. Quanto mais o será para a nossa dimensão espiritual, a alma daqueles que se perdem, principalmente. Você já pensou que, lutando contra o aborto, nós estamos lutando inclusive pela alma daqueles que são favoráveis ao aborto, para que eles não cometam mais esse pecado, não cometam mais esse erro e tenham a chance de se salvar, tenham a chance de se converter, de mudar de vida? Você já pensou nisso? Porque a alma dos bebês,
das crianças, dos inocentes que são mortos, cabe à misericórdia de Deus dar a elas o merecido descanso, dar a elas o que lhes é de direito conforme a sua benevolência. Mas para aqueles que praticam o aborto, você já pensou que mais do que salvar a vida daqueles que estão sendo assassinados dia e noite no meio de todo o nosso povo, nós estamos lutando para salvar as almas daqueles que praticam o aborto? Nós lutamos, inclusive, por aqueles que não querem ajuda, confiando que um dia o Senhor lhes dará a graça de encontrarem-se com Ele, de se converterem, de se transformarem, de terem uma vida nova. Porque nós cremos na palavra de Deus que tudo pode ser feito novo, de novo, e mais uma vez e sempre, quantas vezes forem necessárias. Por isso, nós não podemos cansar, nós não podemos desistir, nós não podemos nos entregar. É uma luta constante. E tudo isso eu falo porque, mais uma vez iluminado pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, nós temos aqui um ensinamento. E esse ensinamento diz o seguinte, está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E essa passagem, nós sabemos muito bem, é aquela que nós conhecemos popularmente como uma passagem da armadura do cristão. A palavra nos ensina que nós devemos batalhar, que nós devemos estar revestidos, que nós devemos estar de prontidão, vigilantes, prontos para a luta. E muitas vezes não estamos. Muitas vezes esmorecemos, queremos ficar encostados, parados, descansando, querendo gozar algum benefício, algum proveito nessa vida. Ignoramos que a palavra de Deus nos convida a sermos soldados, a sermos lutadores, batalhadores pelo bem. Por isso, amanhã eu convido você a vencermos essa batalha intercedendo, rezando, unindo nosso pequeno, mínimo, mísero sacrifício ao sacrifício de Jesus, fazendo amanhã um dia de oração, jejum, penitência, abstinência. Se você tiver alguma dúvida a respeito de todas essas práticas espirituais, a abstinência, a penitência, o jejum, que são coisas diferentes, pode mandar uma mensagem para nós lhe ajudamos a entender, a esclarecer isso. O que não pode é que nós fiquemos apenas reclamando, como crianças choronas, crianças birrentas que reclamam de tudo e que no final das contas não querem nada, querem apenas reclamar, chorar, espernear. Não dá mais para sermos cristãos assim, cristãos birrentos, não. Precisamos colocar assim a boca no trombone, reclamar, anunciar todo o mal, toda essa cultura de morte, mas precisamos também colocar a mão na massa. Precisamos colocar nossa mão no meio de toda a luta que existe para defender a verdade, para defender a vida. Você não pode agir diferente. Não existe desculpa pertinente, desculpa plausível para que se aceite que um ou outro cruze os braços. Não, nós sempre podemos fazer alguma coisa. O jejum, a oração, a penitência, não precisa de que você tenha um recurso tecnológico para transmitir, gravar um vídeo, para compartilhar mensagens, para enviar uma mensagem, uma notícia, uma informação para alguém, não precisa. Não precisa sequer que você tenha dinheiro para pagar a internet, para pagar um computador bom, não precisa. Precisa apenas da sua disposição de fé, de alma, de reta intenção, e você fará muito bem feito essa batalha acontecer, e a sua oração será unida à oração de tantos e tantos milhões de brasileiros que não querem o aborto.
O povo brasileiro não quer o aborto. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que militam por essa causa, acham que sabem o que nós queremos, mas nós não queremos o aborto. Nós vamos mostrar isso com a força da nossa mobilização, quando estamos agora trancados dentro de casa e estão aproveitando dessa situação para querer passar, porque não vão sentir a pressão das ruas, mas vão sentir a pressão da nossa mobilização nas redes sociais, nos meios de comunicação. Também a pressão da nossa oração, a pressão daquilo que nós temos de melhor para oferecer no meio dessa batalha, a nossa oração. Todas as milícias celestes, o próprio Senhor se unirá a nós para que nós vençamos essa luta. Creia nisso, não desanime, não se entregue. Essa batalha, essa luta contra o julgamento, que inclusive anteontem houve uma solicitação de adiamento, justamente por conta da quarentena, mas a ministra Carmen Lúcia não aceitou, disse que será julgado, e o julgamento será de uma maneira bastante covarde, um julgamento virtual. Cada qual em sua casa, em seu escritório, vai emitir o seu parecer, sem olhar nos olhos uns dos outros sequer. Olha como que as coisas, as obras das trevas são construídas. Como que as obras das trevas são elaboradas. E se a gente se calar, se a gente baixar a guarda, passará. Se a gente não fizer a nossa parte, passará. Não podemos permitir que isso aconteça. Eu trouxe para nós aqui uma matéria do site Estudos Nacionais. E o título da matéria é o seguinte: Eugenia por aborto. Nós já abordamos aqui o termo eugenia, também o aborto em seu conceito. Nefasta agenda no STF que precisa ser superada e combatida. O simples fato do Supremo Tribunal Federal ter aceitado julgar a DI 5581, que pede o aborto para grávidas infectadas por Zika vírus, alimenta o pensamento nefasto da eugenia, que vitimou milhares de pessoas na época do nazismo e, lamentavelmente, continua presente na sociedade, entre os desejos inconfessáveis de muitos eugenistas que sonham com uma sociedade de pessoas perfeitas. Nós sabemos, inclusive, que esse ADI ele tinha duas partes, né? Ele tinha a parte que obrigaria o Estado a conceder uma pensão vitalícia para os bebês que fossem vítimas do Zika vírus e tivessem anencefalia, e a outra parte, a permissão do aborto. A parte financeira, ou seja, a pensão vitalícia para os portadores de Zika vírus, os anencéfalos, o governo federal já concedeu. Então, em parte, esse julgamento não precisaria ser realizado, pois a principal parte, que é a pensão, já foi concedida pelo nosso governo federal. Mas ainda assim, eles insistem nessa agenda, apesar de já ter conseguido aprovar a questão que é principal para o povo, que é conseguir uma ajuda, um sustento naqueles casos graves de anencefalia. Mas que, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a luta, querem viver. O julgamento que o STF marcou para o dia 24 de abril poderá decidir que grávidas infectadas por Zika podem matar seus bebês ainda em gestação para evitar que tenham que conviver e cuidar de filhos portadores de deficiência. Há décadas, bebês são exterminados por terem síndrome de Down ou até mesmo lábio leporino, em países como Islândia e Inglaterra. Você sabia disso? Já pensou nisso? É uma realidade que existe, em países, entre aspas, entre muitas aspas, desenvolvidos. Síndrome de Down, lábio leporino, são casos em que o aborto é permitido e praticado. Na Islândia mesmo nós temos notícia que não se nasce
nenhuma criança com síndrome de Down, todas são abortadas. Esses absurdos são feitos com motivação inconfessável nesses países. Mas aqui no Brasil, a ação que o STF julgará dia 24 é algo pior do que isso, pois confessa-se o intuito eugenista. Eventual decisão favorável à DI 5581 significaria a legalização da nefasta ideologia eugênica no Brasil por meio do Supremo Tribunal Federal. A mazela da mentalidade eugênica precisa ser superada. Infelizmente, algumas pessoas ainda hoje nutrem pensamentos eugênicos no Brasil, talvez como resquícios das influências nazistas e eugenistas do século XX. Olha só, uma revelação para nós, né? Nós ouvimos muito usarem esse termo nazista para definirem um ou outro grupo político, e aqui nós descobrimos que a eugenia, e portanto o aborto, que é uma prática eugênica, é uma ideologia nazista. Então, por definição, por associação, quem defende o aborto é... Mas isso tudo pode ser superado, como ilustra a história de vida da família do senhor José Albino. E aqui nós vamos ter acesso a um testemunho real de uma família do município de Gravatal, de Santa Catarina. Seu testemunho é comovente, mas revela a eugenia inclusive na mente de médicos do Brasil. Sua filha poderia ter sido abortada por recomendação médica eugenista e ilegal, porque sua esposa teve rubéola na gravidez. Diz o senhor José: minha esposa teve rubéola na gravidez. Fomos orientados a praticar o aborto porque o risco era grande do bebê vir com sequelas. Colocamos na mão de Deus e veio uma filha linda e muito inteligente. Escrevi uma canção quando ela nasceu. E só depois de 21 anos na formatura dela, há quase 2 anos atrás, foi que fiz um vídeo com a canção e que foi reproduzido na formatura dela. Essa canção é uma canção muito bonita, nós vamos também disponibilizar no nosso site, que está retornando. Graças a Deus, nós tivemos a ajuda de um amigo nosso que trabalhou duro para nos ajudar a recuperar o site. É uma boa notícia para nós, né, nesse dia de hoje, para que a gente possa voltar ali a compartilhar, publicar, conversar a respeito desse assunto. Como demonstrado em nota técnica pelo Dr. Rafael Câmara, a DI 5581 do aborto em caso de infecção por Zika abre o precedente para que seja liberado também o aborto em caso de grávidas infectadas por rubéola e outras infecções que podem, talvez, gerar sequelas nos bebês. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender também. Infecções podem, talvez, e esse talvez é de profunda importância, talvez gerar sequelas nos bebês. Não é sequer certo que tais infecções possam gerar sequelas nos bebês. É um risco. Assim como uma gestante que toma algum determinado medicamento, mesmo que seja no período em que ela sequer sabia que estava grávida, pode gerar sequelas no bebê. Então, o que nós temos no final das contas é uma abertura de brecha para que depois cada situação venha sendo colocada. Primeiro Zika, depois a rubéola, depois outra infecção, depois quem fez o uso de algum medicamento enquanto estava grávida e que pode, talvez, gerar sequela no bebê. E aí acabou. E aí nós teremos o aborto praticamente liberado em qualquer situação. E o pior, talvez, e é muito provável que essas ações corram para isso, em qualquer tempo, não somente até 12 semanas, mas a qualquer tempo. Como em alguns países da União Europeia, já existem propostas bastante avançadas nesse sentido. Já imaginou? 8 meses de gestação, 36 semanas, 37, 38 semanas e é possível ainda se fazer o aborto. Nossa,
não podemos sequer conceber uma loucura dessa. A mesma Suprema Corte, que para defender o aborto, cita estudos do Instituto Guttmacher, que leva o nome de Alan F. Guttmacher, ex-presidente da Sociedade Americana de Eugenia e da maior clínica de abortos do mundo, agora julgará se possíveis portadores de microcefalia terão direito de nascer. Aliás, é até bom corrigir aqui, se não me engano eu cheguei a dizer anencefalia, que é a ausência, né, do céfalo, do cérebro, mas o termo correto é microcefalia. São situações, condições diferentes. Mais de 80 mil pessoas já assinaram a petição online, que nós estamos divulgando aqui, inclusive, da Citizen Go contra a ADI 5581. Se você ainda não assinou, há tempo de assinar, assine e compartilhe. Assine e compartilhe em todos os grupos, em todos os seus contatos, seja no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, SMS, pede sua família para assinar. Não deixe ninguém que seja contra o aborto ficar sem assinar. Vamos mostrar o tamanho e o volume da nossa voz. E por fim, eu peço a você que possa também ler essa matéria depois com calma, compartilhar essa matéria, compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no canal Sementes do Amanhã, que cedeu também para nós esse espaço da iniciativa para que a gente possa compartilhar os vídeos no canal. Acesse o site www.missãosementes.com.br/contra o aborto. Acesse nossa página no Facebook e Instagram, @Iniciativa Contra o Aborto. E o nosso WhatsApp 329-9813-8240. Nós recuperamos e vamos disponibilizar mais uma vez para vocês, agora com a retomada do nosso site, o e-mail de cada um dos ministros do STF, para que você possa enviar também a sua mensagem de repúdio, o link da Citizen Go, também a oração pelos nascituros, para que você possa rezar, se colocar nesse dia em batalha. Vem para a luta. Não vamos deixar ninguém morrer por conta da nossa omissão. Não será por nossa omissão que bebês serão abortados no nosso país. Vamos lutar, vamos buscar a verdade, vamos anunciar a verdade sem medo, sem ter nenhuma barreira, nenhuma dificuldade em dar a cara, nos expor pelo bem daquilo que nós acreditamos. Faça uso, nessa sexta-feira, das armas que estão em suas mãos, a oração e o jejum. Você é católico, você tem o Santo Rosário e o jejum. Você faça a sua oração, faça a sua prece, faça o seu pedido, faça a sua intercessão, reze junto com a sua família, olhe nos olhos de cada um daqueles que estão te cercando agora. Louve a Deus pela vida de cada um deles, por nenhum deles terem sido abortados. Vamos rezar também pelos abortistas, para que a seu tempo o Senhor lhes dê a graça de caírem do cavalo, de encontrarem-se com o Senhor e terem as suas vidas mudadas. Nós acreditamos que isso é possível. Nós acreditamos ainda em um mundo em que a cultura da vida vence a cultura da morte. Um grande abraço para você e até breve em mais um vídeo da nossa iniciativa contra o aborto. Fique com Deus.